esse pequeno movimento, mas ele não vai ficar pulando, né? Se a gente pode falar assim, ele não vai ficar pulando dentro da cavidade torácica, não é isso? Fazendo assim com que ele sofra, possa, se não existisse, né, esse saco pericárdio, né, se não existisse esse pericárdio dentro da cavidade torácica, ele poderia constantemente se chocar com outras estruturas, constantemente se chocar com outras estruturas do que estão presentes dentro da cavidade torácica. Então, falando agora propriamente do coração, não é isso? O coração ele realiza dois processos. Ele realiza um processo que a gente chama de contração, e aí, anatomicamente, cientificamente, a gente denomina esse processo de contração do músculo cardíaco como sístole, e ele também realiza um processo que a gente chama de relaxamento, que anatomicamente, né, esse processo fisiológico de contração do músculo cardíaco, de relaxamento do músculo cardíaco, perdão, é chamado de diástole. Então, vamos ver, aqui nós temos uma imagem do coração, vamos ver como é que funciona, não é isso? Esse processo de bombeamento sanguíneo através do coração. Então, preste atenção, o coração ele é chamado de coração tetracavitário, então ele possui 4 cavidades, tá ok? Ele possui 4 cavidades. Deixa eu até pegar uma coloração mais escura. Ele possui 4 cavidades, ó. Ele possui 2 cavidades superiores, que a gente chama de átrio, átrio direito e átrio esquerdo, e ele possui, pessoal, 2 cavidades inferiores. Ele possui 2 cavidades inferiores que a gente chama de ventrículo. Ventrículo direito, não é isso? Ventrículo direito e ventrículo esquerdo, ok? E ventrículo esquerdo. Então, o que é que acontece? Lá nas células do nosso corpo, acabou de acontecer o processo de troca, né, de nutrientes, de troca de gases. Então, lá nos capilares que estão presentes nos tecidos do nosso corpo, nos tecidos mais distantes e mais inacessíveis do nosso corpo, existe um processo, né, de troca de substâncias através dos capilares sanguíneos. Esses capilares sanguíneos, né, eles vão realizar essa troca de substâncias, e aí esse material, esse sangue agora rico em gás carbônico, ele vai retornar, né, para o coração. E aí ele vai retornar por 2 veias, né, 2 conjuntos de veias, que a gente chama de veia cava superior e veia cava inferior. Esse sangue que retorna do corpo, de todo o nosso organismo, ele vai desembocar nessa primeira cavidade, que a gente chama de átrio direito. Então, quando ele desemboca nesse átrio direito, esse sangue aqui ele vai se encher, não é isso? Ele vai se encher, essa cavidade ela vai se encher de sangue. Deixa eu pegar aqui uma coloração. Essa cavidade ela vai se encher de sangue. Aqui você está vendo o sangue está chegando pela veia cava inferior. Está entrando aqui ó, pela veia cava inferior e está chegando pela veia cava superior. Então, essa cavidade aqui ela vai começar a se encher de sangue. É nesse momento que a gente tem o processo de contração, né? Contração atrial. Então, nós vamos ter a contração dessas cavidades superiores. Nós vamos ter a contração dos átrios. Quando nós temos a contração dos átrios, não é isso? Esse sangue ele é ejetado para essa cavidade inferior, que é o ventrículo direito. Consequentemente, conforme esse ventrículo direito ele vai se enchendo, essa cavidade ele vai se enchendo, nós vamos ter agora a segunda contração, que é a contração ventricular. Nós tivemos primeiro a contração atrial, a contração da musculatura presente, a musculatura cardíaca presente nos 2 átrios, e novamente nós vamos ter a contração que ocorre no ventrículo, tá certo? A contração ventricular. Então, conforme vai enchendo essa cavidade de sangue, esse sangue ele vai ser expulso, né, por essa artéria que a gente chama de artéria pulmonar. Se é uma artéria pulmonar, esse sangue ele vai para onde? Ele vai para os pulmões. Lembrando que esse sangue está rico em gás carbônico. O que, é que vai acontecer nos pulmões? Vai ocorrer a troca gasosa e aí esse sangue ele vai retornar por um conjunto de veias que a gente chama de veia pulmonar. Nós temos as veias pulmonares direitas
e as veias pulmonares esquerdas, tá ok? Esse sangue agora rico em oxigênio, não é isso? Porque dentro do pulmão tem o quê? Tem oxigênio, você acabou de inspirar, ó. Você acabou de inspirar. Então, esse sangue agora rico em oxigênio, ele vai retornar para o coração através das veias pulmonares e vai desaguar onde? Vai desembocar no átrio esquerdo. Conforme esse átrio esquerdo ele vai se enchendo, você tem novamente o processo de contração atrial, e aí esse sangue ele é espirrado, né, para o ventrículo esquerdo. Consequentemente, conforme essa cavidade ela se enche, o ventrículo, a musculatura ventricular ela vai se contrair e o sangue ele vai ser espirrado, não é isso? Ele vai ser espirrado pela artéria que a gente chama de artéria aorta. E é através da artéria aorta que o sangue ele vai percorrer todo o nosso organismo, tá ok? Então, o que é o processo de contração? O processo de contração que a gente chama de sístole, processo de relaxamento é o que a gente chama de diástole. Eu fiz isso aqui no passo a passo para vocês entenderem melhor, mas na realidade, como é que fisiologicamente isso está acontecendo no coração, não é isso? Então vamos lá. Como é que está acontecendo no coração? Na realidade, pessoal, quando o sangue ele chega ao coração, não é isso? Os átrios, os átrios eles não vão se encher de um por um. Então, conforme o átrio direito ele está enchendo de sangue, não é isso? Ele está sendo, ele tá captando sangue. Essa cavidade ela está se enchendo de sangue. O átrio esquerdo também está se enchendo de sangue, tá ok? Tudo que ocorre no lado direito ocorre no lado esquerdo. Então, quando o sangue ele chega no átrio direito, ele também está chegando no átrio esquerdo. A diferença é que, quando o sangue ele chega no átrio direito, ele está vindo do corpo, de todas as partes do corpo, tá certo? Então, ele está vindo pela veia cava superior e pela veia cava inferior de todas as partes do corpo. E aí, esse sangue ele vai enchendo os átrios. A diferença é que no átrio esquerdo, esse sangue está vindo aonde? Está vindo dos pulmões, pelas veias pulmonares, tá ok? Conforme esses dois átrios, eles se enchem de sangue, vai ocorrer o que a gente chama de contração atrial. Então, os dois átrios, eles se contraem. Os dois átrios, eles vão se contrair. Conforme os dois átrios vão se contrair, o sangue que está presente, tanto no átrio direito quanto no átrio esquerdo, vão ser espirrados, não é isso? Vão ser espirrados para os ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Aqui, pessoal, vocês notem que nós temos algumas válvulas. Essas válvulas, elas impedem o retorno do sangue para a cavidade anterior, conforme essa cavidade inferior ela vai se enchendo. Então, nesse caso aqui, nós temos a válvula tricúspide, que é a válvula que fica entre o átrio direito e o ventrículo direito, então ela impede o retorno do sangue do ventrículo direito para o átrio direito. E nesse outro lado aqui nós temos a válvula dicúspide, ou então chamada de válvula mitral, tá ok? Essa válvula mitral, ou válvula dicúspide de 2, né, porque tem duas estruturas, a válvula tricúspide ela tem 3 estruturas valvulares. Então, essa válvula dicúspide ela vai impedir o retorno do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, tá ok? Nós temos também, pessoal, dois outros tipos de válvulas, que são as válvulas que estão presentes na artéria pulmonar, que é quando o sangue ele sai do ventrículo direito e vai para os pulmões. Então, você tem aqui o processo de contração ventricular. Então, depois que você tem a contração atrial, o sangue ele é espirrado dos átrios para os ventrículos. Então, esses ventrículos eles são enchidos de sangue, eles se enchem de sangue, não é isso? E aí, conforme eles vão se enchendo de sangue, quando eles estão na capacidade máxima, você vai ter o que a gente chama de contração ventricular. Quando ocorre a contração ventricular, o sangue ele é impedido de voltar para o átrio direito e para o átrio esquerdo através dessas válvulas, a tricúspide e a bicúspide,
Mas aí você tem a abertura dessas válvulas aqui, ó, a válvula pulmonar, que está na artéria pulmonar. Então, o sangue ele é espirrado do ventrículo direito para os pulmões, e aí, conforme essa pressão da contração ventricular ela diminui, o sangue ele não consegue retornar, porque essa válvula aqui ela se fecha, essa válvula pulmonar ela se fecha. E aí nós temos, não é isso? Também uma válvula presente na artéria aorta. Quando você tem o processo de contração ventricular, esse sangue ele é espirrado do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Ela vai percorrer todas as partes do nosso corpo. Esse sangue vai percorrer todas as partes do nosso corpo. Da mesma maneira, nós temos uma válvula dicúspide, né, desse outro lado, ela vai impedir o retorno do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, mas essa válvula aqui, que é chamada de válvula aórtica, ela não impede isso, né? Ela não impede a saída do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Ela vai impedir o quê? Ela vai impedir o retorno. Ela vai impedir o retorno desse sangue para o ventrículo esquerdo, quando a pressão sanguínea estiver menor. Tá, ok? Então, o processo de contração a gente chama de sístole, o processo de relaxamento a gente chama de diástole, certo? O coração ele é tetracavitário, então ele possui, não é isso? 4 cavidades, 2 átrios, que são as cavidades superiores, e 2 ventrículos, que são as cavidades inferiores, tá ok? Os átrios direito, o átrio direito, ele recebe o sangue de todo o corpo através da veia cava. Esse sangue ele é espirrado, não é isso? Para o ventrículo direito, que por sua vez envia o sangue para os pulmões através da artéria pulmonar. E quando esse sangue ele está rico em oxigênio, ele retorna para o coração, para o átrio esquerdo, através da veia pulmonar, espirrando o sangue para o ventrículo esquerdo e, consequentemente, fazendo com que esse sangue percorra a aorta e todas as partes do organismo, fornecendo oxigênio e nutrientes. Uma outra característica importante também, pessoal, que a gente tem que verificar quando a gente está falando de coração, é que a parte direita do coração, certo? A parte direita do coração, tanto o átrio direito quanto o ventrículo direito, só vai trabalhar com sangue do tipo venoso, rico em gás carbônico. Já as câmaras do lado esquerdo, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, eles só vão trabalhar com sangue do tipo arterial, sangue rico em oxigênio. Uma característica importante também, que a gente tem que ressaltar quando a gente fala de coração, é que eu falei para vocês no início da aula que o sangue chega ao coração, não é isso? O sangue chega ao coração através das veias e o sangue sai do coração através das artérias, tá ok? Na circulação, que a gente chama de circulação sistêmica, que é a grande circulação, não é isso? As veias só vão transportar sangue venoso e as artérias só vão transportar sangue arterial. Já, não é isso? Na circulação que a gente chama de pulmonar, ocorre uma inversão. Na circulação que a gente chama de pulmonar, ocorre uma inversão. Se desse lado aqui nós só temos sangue venoso, o que é que vai entrar aqui? Não é isso? Na artéria pulmonar. Na circulação pulmonar, nós temos uma inversão. As artérias elas vão transportar sangue venoso e as veias elas vão retornar com sangue arterial. Então é importante vocês saberem disso, tá ok? O lado direito do coração só trabalha com sangue venoso, o lado esquerdo do coração só trabalha com sangue arterial. No sistema circulatório sistêmico, não é isso? Na circulação sistêmica, ou também chamado de grande circulação, as veias elas só vão transportar sangue venoso e as artérias só vão transportar sangue arterial. Já na circulação pulmonar, as artérias elas vão transportar o quê? Sangue venoso, elas vão transportar sangue venoso e as veias elas vão retornar com sangue arterial. É importante vocês saberem disso, ok? Então, vamos lá. Uma outra característica presente no coração é o que a gente chama de sistema coronário, né? Que são as veias, as artérias coronárias. Então, esse sistema coronário ele mantém, né, a integridade fisiológica da musculatura cardíaca através da nutrição
e oxigenação. Então, são esses conjuntos de vasos sanguíneos, pessoal, que vão nutrir a musculatura cardíaca. Então, o coração ele é um órgão que ele possui células. Essas células elas também necessitam de oxigênio, tá ok? Então, através desse sistema coronário é que as células, a musculatura cardíaca, ela vai permanecer nutrida, vai permanecer com nutrientes e com oxigenação, evitando que venha a morrer. Se você tem a morte dessas células, desses conjuntos de células e de tecidos cardíacos, você pode ter prejuízo no processo de vascularização, no processo de batimento cardíaco, uma vez que essa musculatura ela não vai estar se contraindo, ela vai estar morta, ela não vai estar se contraindo, você vai ter um déficit, né? Isso no batimento cardíaco, você vai ter um déficit de batimento cardíaco. E aí, por último, pessoal, só para a gente finalizar a nossa aula sobre sistema circulatório, nós fazemos essa pergunta aqui, né? Como é que ocorre a propagação dos impulsos nervosos, né? Como é que ocorre a propagação dos impulsos nervosos para que ocorra a contração da musculatura cardíaca? Então, nós temos algumas estruturas específicas que estão presentes no coração. As principais são o nó sinoatrial, certo? O nó atrioventricular, o feixe, que a gente chama de feixe de His, que distribui essas estruturas para o ventrículo do lado esquerdo e para o ventrículo do lado direito. Então, esse feixe de His ele vai se diferenciar em fibras, que a gente chama de fibras de Purkinje, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E o que é que está acontecendo aqui? Quando o impulso nervoso ele chega ao coração, ele vem para cá, para o nó sinoatrial, ou também chamado de nó sinusal. Esse processo de recebimento de impulso nervoso, esse impulso nervoso ele é repassado. Esse impulso nervoso ele percorre todo os átrios, né, fazendo com que os átrios eles se contraiam. Então, essa resposta nervosa ela chegou aqui ao nó sinusal, ao nó sinoatrial, e essa resposta ela foi enviada, não é isso, para ramificações desse nó sinoatrial, fazendo com que os átrios eles se contraiam, certo? Consequentemente, essa informação ela é passada para o nó atrioventricular, que está localizado bem aqui, ó. E aí essa informação ela é repassada e é difundida para os ventrículos através do feixe de His e através das fibras de Purkinje. Então, é por isso que quando você tem um batimento cardíaco, você tem esse batimento cardíaco controlado. Você primeiro tem a contração dos átrios, depois essa mensagem nervosa ela é enviada e posteriormente você tem a contração dos ventrículos, tá ok? Então, as estruturas responsáveis por receber essas respostas, né, por receber essas respostas do sistema nervoso central, são essas estruturas aqui. O nó sinoatrial, ou o nó sinusal, ela recebe um impulso nervoso, propaga esse impulso nervoso para os átrios, fazendo com que os átrios eles se contraiam. Posteriormente, esse impulso nervoso ele é encaminhado para um novo nó, que é o nó atrioventricular. E aí esse impulso nervoso ele é levado, né, para as regiões ventriculares através de ramificações, que a gente chama de feixe de His e de fibras de Purkinje, tá certo? De Purkinje. E aí, pessoal, a gente vai finalizando, né, a nossa aula de sistema circulatório, né? Lembrando que essa disciplina, esse assunto, ele não vai cair, né, na nossa AV1. A nossa AV1 ela vai ser composta apenas por introdução à anatomia, conceitos relacionados à anatomia, sistema tegumentar, não é isso? Sistema tegumentar, sistema esquelético e sistema nervoso. O sistema circulatório que a gente está vendo hoje, ele só vai valer, não é isso, como conteúdo avaliativo quando a gente for fazer a nossa AV2, tá ok? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham um ótimo aprendizado. E